Uma boa noite às irmãs, aos irmãos, às amigas e amigos da Igreja Central de Osasco. Eu sou o pastor Jonatas Mendes, sou pastor associado do Distrito de Osasco, que é composto pela Igreja Central de Osasco e pela Igreja do Kennedy. E mais uma vez nós agradecemos a sua participação aqui no culto de quarta-feira, sendo transmitido para online através do canal da igreja. E aproveito já neste momento para agradecer ao irmão Ed, representando a liderança e também a Igreja de Osasco, pelo convite para que eu estivesse aqui apresentando essa série que é Cuidará de Mim Também. Então, nós estamos no quarto tema e aqui nós vamos finalizar então essa série Cuidará de Mim Também. Irmãos e irmãs, eu gostaria neste momento de começar de uma forma diferente das outras semanas, porque tem diversos pedidos de oração que são realizados através do grupo da igreja, o grupo de WhatsApp que a igreja se comunica com os membros, e eu gostaria de mencionar aqui alguns pedidos que foram mencionados ali. Então, como é um culto de quarta-feira, gostaria já de aproveitar e fazer essa parte dos nossos pedidos e que cada um dos nossos amigos que estão assistindo também possam se juntar a nós em oração em favor dessas pessoas. Então aqui foi pedido para um jovenzinho chamado Enzo, ele está com Covid. Foi pedido também em favor da família do irmão Elias, que ele já está melhor, mas a Osana, sua esposa e seu filho, Wellington, estavam hospitalizados, pelo menos até nós fazermos aqui o culto de quarta-feira. A irmã Jolinda também precisa das nossas orações, ela também questão da Covid, ela tem se recuperado. Todos esses nomes foram mencionados, são por problemas com a Covid-19. Nós temos também um jovem também chamado Heitor, filho de uma amiga da Vivian. Ele não é Covid-19, mas ele também precisa se recuperar de algum problema de saúde que não foi identificado. Também temos aqui alguns nomes que são com problemas de câncer, que foram enviados pela irmã Fátima, que é a Luzanir. Luzanir é Covid-19, mas a Célia, o Jair, a Lucélia, o Osvaldo, a Giovanete e a Isabel, então são problemas relacionados ao câncer. A Antônia também pede por sua sobrinha, o seu esposo, a Antônia pede pelo seu sobrinho, pela esposa dele e pelo sogro dele que estão com Covid-19. A Regina pede pelo senhor Jovelino. Também é pedido pela Meire Francês, também Covid-19. Aqui também a Grazi pede em favor do seu cunhado que está na UTI e também relacionado à Covid-19. Nós sabemos que os irmãos e as irmãs têm muito mais pedidos. Por hora nós vamos mencionar esses, e os que forem mencionados ali no grupo durante a semana nós vamos estar orando também. Gostaria de incluir na oração de hoje também, que faz parte aqui do nosso distrito, a irmã Cida, que é da Igreja do Kennedy. Ela foi fazer uns exames nesta quarta-feira pela manhã. Me parece que ela teve 5 paradas cardíacas, estava inconsciente. Então que os irmãos também se unam. Ela já está sofrendo com um problema relacionado ao câncer de ossos, se eu não estiver errado. Então se os irmãos também puderem orar em favor da irmã Cida. Nós gostaríamos também de incluir nessa oração agradecimento. Eu tomo aqui a liberdade de mencionar 2 jovens que são da igreja, que também no grupo dos jovens é mencionado, é o Paulo Rafael e o Paulo Renato. Eles 2 fazem aniversário hoje, nesta quarta-feira, 24 de março. Que Deus também os abençoe. E irmãos, nós gostaríamos de colocar de uma forma especial famílias que estão em luto. E luto muito recente aqui da nossa igreja também, a igreja de Osasco.
Então, as pessoas que estão em luto é a Helena, que o cunhado dela faleceu. Também a Edilma, um cunhado da Edilma também veio a falecer. Nós gostaríamos também de mencionar aqui a família do senhor Antônio. Os irmãos não conhecem o senhor Antônio, porque o senhor Antônio ele faleceu na sexta-feira e alguns dos seus filhos são amigos de um irmão da igreja do Kennedy, do irmão Max da igreja do Kennedy. E vamos orar também por essa família. Não foi Covid, foi parada cardíaca, mas é uma família que está sofrendo muito também com a perda do senhor Antônio. E gostaríamos, irmãos, de uma maneira especial, interceder em favor e ter assim, tirar outros momentos, inclusive para que nós possamos acolher a família Lopes. Como os irmãos sabem, a família Lopes, no mesmo dia, na segunda-feira, dia 22 de março, perderam 2 irmãos. O irmão Nilson veio a falecer, que nós estávamos orando em favor dele, e também faleceu o Ednilson, que é o seu irmão. O Nilson, então, esposo da Sônia, nós colocamos aqui o nosso sentimento, o nosso luto, e o Ednilson, que era o irmão do Nilson. Eu ainda estou conhecendo os irmãos e as irmãs do distrito, então vou me limitar a falar da irmã Sônia, mas eu sei que diversas pessoas que estão acompanhando aqui fazem parte dessa família. Então nós colocamos aqui o nosso sentimento, porque nós entendemos que é um momento muito difícil, que toda a família está enfrentando. A perda de um só já seria difícil, mas a perda dos 2, e para aqueles que estão nos assistindo também, orem por eles, porque pela manhã faleceu o irmão Nilson e à noite faleceu o Ednilson. E inclusive a Igreja Central de Osasco se reuniu através do Zoom com muitas pessoas ali para orar. No momento o irmão Nilson já havia vindo a falecer, e logo depois dessa reunião de oração recebemos também a informação de que seu irmão Ednilson havia falecido. Que Deus esteja com a família Lopes de uma maneira especial, com todas as famílias enlutadas, e que Deus também atenda as orações segundo a boa vontade que tem nos altos céus. Irmãos e amigos, nós também, de uma forma bem resumida, queremos colocar aqui todos aqueles pedidos que chegam, mesmo não fazendo parte aqui da Igreja Central ou sendo do distrito de Osasco, mas muitos pedidos chegam, muitos pedidos por conta da Covid, muitos pedidos também por questões de outros problemas de saúde e também problemas emocionais. Inclusive familiares que estão ao nosso redor também estão sofrendo por esse motivo, e aqui nós gostaríamos de mencionar todas estas pessoas, embora não podemos falar o nome de cada uma delas, mas que Deus esteja no lar e na família com cada uma dessas pessoas. E nós também estamos orando por cada um de vocês. Então, neste momento, para que nós possamos começar, vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos então, de uma forma simples aqui, mencionar estas pessoas, e também vamos aproveitar para já orar para o início da meditação que vamos fazer nesta noite. Então convido você para que feche seus olhos neste momento. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela compaixão que vem dos altos céus. Obrigado por o Senhor nos permitir estar aqui, partilhando deste momento, desses pedidos de oração, e logo mais vamos abrir a Tua Palavra. Senhor Deus, nós gostaríamos de que o Senhor tomasse cada uma das pessoas, cada um dos pedidos que foram feitos nas Tuas santas mãos, que o Senhor viesse a ter compaixão dessas pessoas que estão sofrendo, e que o Senhor pudesse, de acordo com a Tua boa vontade, pudesse atendê-las para que a saúde dessas pessoas se restabeleça.
seja problema da Covid-19, sejam outros problemas de saúde que estão enfrentando, sejam problemas emocionais, sejam também, Senhor Deus, dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras e as dificuldades de que cada um de nós temos de enfrentar dia a dia. Por favor, Senhor Deus, pedimos que o Senhor tome cada um nas tuas mãos. Pedimos também de uma forma especial que o Senhor receba também em favor das famílias enlutadas, pois estas famílias, elas sabem o quanto está fazendo falta este ente, este parente querido, e colocamos de uma forma também ainda mais especial a família Lopes, que passou pela perda de 2 irmãos no mesmo dia pela Covid-19, mas que o Senhor tome a família Lopes nas tuas mãos. Tome a irmã Sônia e todos os demais que fazem parte dessa família nas tuas mãos. Os irmãos, os pais, os sobrinhos, os filhos, as companheiras, que o Senhor tome estas pessoas nas tuas mãos e dê o conforto que eles precisam e também a esperança, Senhor. Também, Senhor Deus, nós gostaríamos de que o Senhor tome nas tuas mãos Paulo Rafael e o Paulo Renato, que são jovens que fazem parte aqui da Igreja Central. Eles estão completando mais um ano de vida, e também derrame as tuas bênçãos e mostre para eles a cada dia o caminho que eles devem seguir para se manterem firmes contigo, firmes na fé e serem também instrumentos nas tuas mãos. Senhor Deus, vamos abrir a tua palavra neste momento e gostaríamos de pedir que o Senhor esteja conosco, pois nós precisamos do teu auxílio para meditar na tua palavra e fortalecer a nossa fé. Permanece conosco, é o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, amém, irmãs e amigos e amigas. Então, eu agradeço a atenção por esse momento de oração, porque nós temos passado semanas difíceis, com tantos pedidos de oração chegando pela Covid-19, e não só por isso, pessoas que estão passando por diversos problemas. E nessa noite, então, nós vamos dar continuidade aqui à nossa meditação, para que isso também venha nos fortalecer. Nós que permanecemos aqui na luta diária, nós precisamos de força do céu para permanecer confiantes em Deus. E, como nós mencionamos no início, essa série levou o título de Cuidará de Mim Também, que ela é baseada em um hino 371 do Inário Adventista. Se possível, vai ficar na descrição desse vídeo, para que em outro momento você possa acessar, ouvir, que você possa fortalecer a sua fé através desse hino, que é um hino que parece que ele atende às necessidades do nosso coração humano, que é dizer que Deus vai cuidar de nós também. Na primeira semana nós falamos sobre Abraão, sobre paciência para esperar. Nós precisamos desenvolver a paciência para esperar, e Abraão deixa essa lição para nós. Ele ficou 25 anos aguardando a promessa de Deus para ter um filho. E Deus não deixou que Abraão ficasse sem esperança. Deus, então, cumpriu a sua promessa. Nós precisamos também desenvolver a paciência para saber esperar. Na segunda semana nós falamos sobre Davi, e Davi ali, ele passou por um momento na sua juventude, ele ainda era jovem, mas ele precisou ter ali forças, mesmo abatido, ele não se sentir derrotado. E Deus também havia prometido que ele seria o novo rei, porque dentre todas aquelas pessoas do reino de Israel, Davi foi escolhido porque ele era segundo o coração de Deus. E nós vemos através da história de Davi que até ele se tornar um rei, então ele precisou ali ter muita força. Ele foi perseguido, ele passou por muitos momentos difíceis, ele foi acusaram ele de coisas que ele não era.
mas que ele precisou passar por esses momentos de aflição, e embora estivesse abatido, ele não estava derrotado. E nós precisamos também ter essa fé, essa confiança, que quando Deus faz uma promessa para nós, por mais problemas que nós tenhamos, Deus ele vai cumprir na nossa vida. Então continuemos fortes. Na semana passada nós falamos sobre algo difícil, algo que muitas famílias estão enfrentando, mas que Jesus não nos deixa sem esperança. Nós falamos sobre a viúva de Naim, onde Jesus ele sai de Cafarnaum, ele vai a uma cidade chamada Naim, onde estava tendo um cortejo fúnebre, e ali Jesus se compadece de uma viúva, e essa viúva então tem o seu filho de volta. Jesus ressuscita aquele jovem e então ela tem o seu filho de volta. E as pessoas davam glória a Deus, graças a Deus, né? De que Deus então foi compassivo. E então nós temos essa grande esperança de que Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito, um dia vão restituir os nossos entes queridos. A história da viúva, assim como a história de Lázaro e de outros personagens que passaram ali pela ressurreição, né? Eles ressuscitaram através do poder de Deus, através de um profeta, através do próprio Jesus. Então ali fica o exemplo de que um dia Jesus vai ressuscitar os seus filhos, as suas filhas, e vai restituir as famílias, vai trazer de volta aquelas pessoas queridas. Assim nós precisamos confiar nas promessas de Deus. E nesta semana nós temos o título que é Se Deus protege as aves. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Inclusive, esse é o título, esse é o refrão do hino 371. Se Deus protege as aves, Ele cuidará de mim também. O refrão diz assim, feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Isso não significa que, muitas vezes, nós ouvimos de que o cristão ele tem que estar cantando a todo momento. Talvez essa não seja a melhor colocação que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, apesar dos sofrimentos, é possível nós estarmos cantando e louvando a Deus. Porque só termos alegria nesse mundo, talvez mostre um pouco de presunção da nossa parte. Porque tantas pessoas sofrem, tantas pessoas têm dificuldades. Então a Bíblia nos ensina que, apesar das dificuldades, nós podemos ter um canto, nós podemos ter alegria no nosso coração. Por quê? Porque Deus não nos deixa sem esperança, Deus não nos deixa sozinhos. E nós vamos meditar então na passagem que diz a esse respeito. E eu gostaria que você então primeiro abrisse a Bíblia em Mateus 7. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 11. Então diz o seguinte, nós já fizemos a oração no início para abrirmos a palavra, então vamos à leitura. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu estou fazendo a leitura na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que ela vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor os textos que nós estamos apresentando esta noite. Então aqui nós lemos que Jesus está aqui nos estimulando a confiarmos, porque Deus, Ele cuida de nós. Ele está cuidando, mesmo em meio às dificuldades. Se nós, sendo maus, pecadores, falhos, nós queremos o melhor para a nossa família, para as pessoas que nós gostamos, quanto mais Deus que está no céu quer o nosso melhor.
Por isso que nós precisamos ter essa confiança. O texto da reflexão dessa noite será Mateus, capítulo 6, 24 a 34. Nós já vamos ler. Deixa eu contar um contexto aqui para que nós possamos fazer a leitura da melhor forma, ainda que resumida, mas de uma forma singela, de uma forma que venha nos enriquecer e nos fortalecer. Mateus, a partir do capítulo 5, está contando que esse texto que nós vamos ler, ou que nós viemos meditando brevemente, hoje nós vamos meditar um pouquinho mais, ele faz parte de um momento onde Jesus estava conversando com seus discípulos, e a conversa que Jesus tinha com eles era tão vitalizante, fortificante, que outras pessoas vieram se agregando para ouvir aquilo que Jesus então conversava. E de tantas pessoas que foram se agregando ali, tornou-se uma multidão. Hoje nós conhecemos essa parte como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, porque Jesus estava ali conversando e as pessoas foram se achegando, e ali então passou a ter um momento de reavivamento espiritual. Então, quando você se lembrar do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, lembre-se que ali Jesus aproveitou para reavivar a fé das pessoas, daqueles que são os seus filhos e as suas filhas. Então, isso serve para nós hoje. O Sermão da Montanha, ele deve nos ajudar hoje para que nós possamos ter a nossa fé reavivada. Foi isso que Jesus foi fazer naquele momento. E ali só um breve resumo do que Jesus então estava falando no Sermão da Montanha. Jesus então, ele falava que quem parece que está triste ou que está sofrendo, muitas vezes esse é o que é o feliz diante de Deus. Por isso ele fala, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são perseguidos, e ali Jesus vai colocando cada uma das promessas para essas pessoas que passam dificuldade. Depois, Jesus ele fala que nós somos a luz e o sabor desse mundo. Os seus filhos, as suas filhas, eles é que iluminam ou são instrumentos para iluminar o mundo. São instrumentos para dar sabor ao mundo. Olha que coisa importante, que como Jesus acredita no nosso potencial e investe em cada um dos seus filhos. Depois Jesus fala sobre o amor ao próximo, como lidar com os inimigos. Depois Jesus fala sobre fidelidade afetiva, a questão de adulterar não é só o ato, mas muitas vezes está no pensamento. Jesus fala também sobre ter uma palavra de compromisso, uma palavra honesta. Jesus fala sobre nós termos cuidado com o apego nas coisas seculares. Nós precisamos ser altruístas. Jesus fala sobre a comunhão pela oração. Jesus fala sobre como nós podemos ou devemos orar. Ali ele ensina o Pai Nosso. Jesus fala também sobre votos, que é a respeito do jejum. O jejum é um oferecimento nosso a Deus. Depois, Jesus fala também sobre ter o foco no céu e não na terra, porque ele fala sobre das riquezas, o tesouro do coração. Jesus fala também sobre pureza de coração. O que os nossos olhos contemplam é o que está dentro, o que está no nosso coração. Depois Jesus fala sobre o texto que nós vamos ler hoje, mas daqui a pouquinho a gente comenta mais. Na continuidade, Jesus fala sobre o cuidado. Primeiro ele fala sobre a questão da fé. Nós precisamos ter fé, que é o texto que nós lemos agora, Mateus 7, a partir do verso 7. Jesus fala para nós termos esse cuidado. Antes ainda, Jesus fala sobre a questão de julgar o próximo, não julgar o próximo. Me desculpem, só que ficou fora da ordem essa parte. Depois, Jesus fala sobre aquelas pessoas que são aptas para o reino de Deus, as pessoas que ouvem, né? Elas estão aptas, as pessoas que guardam os mandamentos de Deus, que fazem a vontade de Deus, elas que estão aptas para o reino de Deus. E ali depois, Jesus, quando termina o Sermão da Montanha, o relato é que as pessoas estavam maravilhadas
das palavras de Jesus, porque ele ensinava não como um professor simplesmente didático. Ele ensinava como quem tinha vivido aquelas coisas e sabia do que estava falando. Então, o Sermão da Montanha deixa muitas lições de reavivamento para nós. Deixa para mim e deixa para você também. Nosso foco nesse momento, eu sei que o tempo vai avançando um pouco, mas nós vamos tirar aqui alguns momentos só, alguns minutos, para falar que nós precisamos ter o foco na fidelidade e confiança no Senhor. Jesus ali estimulou para que nós desenvolvêssemos a nossa fé, mas não só a nossa fé, nós tivéssemos uma fidelidade prática no Senhor, tá certo? Então, vamos aqui fazer a leitura de Mateus, a partir do verso 24 até o verso 34. Vejam o que Jesus, então, nos ensina. Diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Eu vou fazer uma breve pausa aqui, porque assim fica mais simples de nós extrairmos as lições. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Nós não podemos servir a 2 senhores. E ele fala, ele fala que um senhor é o Pai do céu e o outro senhor é a nossa segurança terrena, que são as riquezas, o dinheiro, o poder. E Jesus, então, ele fala que nós não podemos ter essa dupla adoração ou dupla maneira de servir as coisas ou de enxergar e até de viver, de como nós lidamos com as coisas no nosso viver diário. E aqui, irmãos, vai ficar uma perguntinha. Em tempos de dificuldade, o dinheiro tem sido o seu Senhor? O meu Senhor? Jesus diz que nós não podemos servir ao mesmo tempo as coisas desse mundo, ao dinheiro, a segurança que a gente tem aqui e a Deus. Por isso a meditação dessa noite está nos estimulando a fé, mas a fidelidade na confiança. Então, por mais difíceis que sejam as situações que você está passando, tenha confiança em Deus. E Jesus continua, ele nos estimula ainda mais a ter essa confiança. Vejam o que diz aqui a partir do verso 25. Diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante que as roupas? Olha que interessante o que Jesus diz então. Ele diz que nós não devemos nos preocupar. Aqui não é a palavra de um ser humano que está falando não se preocupe. Embora Jesus de fato se tornou humano para ser o nosso representante, para fazer com que nós possamos ser salvos diante de Deus, diante do trono da justiça. Por isso Jesus se tornou humano, mas Jesus, ele é um ser divino. Ele está falando aqui porque ele sabe que ele, sendo Deus, ele jamais vai deixar os seus filhos e as suas filhas sem o cuidado necessário. E ele dá certeza, ele fala, não se preocupem. Então, por mais irmãos, irmãs, amigos, amigas, por mais que nós tenhamos perdas, vamos nos lembrar de que Deus está dizendo, não se preocupem. As preocupações, elas fazem parte da nossa vida, mas vamos entregar isso nas mãos de Deus. Então não se preocupe com comida, com bebida e nem com as roupas e nem com os seus bens. Nós podemos estender também, nem com os seus bens. A vida é mais importante. Se você precisar se preocupar com algo, se preocupe com a vida. É isso que Jesus está falando. E ele continua, a partir do verso 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto,
o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. O que Jesus está nos dizendo aqui? Ele está dizendo assim: filho, filha, você que está preocupado, você que está preocupada, observe um pouco mais a natureza, observe o mundo, como eu cuido do mundo, e eu não deixo o mundo sem o cuidado necessário. Até um passarinho que voa e que logo ele morre, ele sabe que Deus vai cuidar dele. Talvez nós não sabemos explicar o que o passarinho pensa, mas Deus está falando que ele cuida e que o passarinho espera de Deus esse cuidado. E Jesus ainda fala mais. Ele fala o seguinte: por mais que nós fiquemos nos preocupando, pensando nas preocupações, isso não vai prolongar a nossa vida. Isso não vai prolongar a nossa experiência aqui nessa terra. Então o próprio Jesus está dizendo: confiem, fiquem despreocupados. Eu estou cuidando de vocês. Vamos continuar aqui que Jesus ainda continua e diz o seguinte: e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Olha que interessante que Jesus fala. Ele completa aqui: portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Então notem o que Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte: a natureza, ela é tão bem cuidada por Deus, por Jesus e pelo Espírito, que a nossa divindade são 3 pessoas. Então muitas vezes nós queremos falar Deus, mas a ação é de Jesus, ou é do Espírito Santo, ou vice-versa. Mas Deus entende essa nossa limitação, às vezes, para se expressar e até para entender a divindade. Mas Deus, ele diz que ele está cuidando até das flores, que um dia elas nascem e no outro dia elas já estão queimadas. Ou os vegetais. E por mais que nós estivéssemos nos preocupando para saber como cuidar das coisas do mundo, ou cuidar da nossa vida, como adornar as coisas, assim como Salomão era um rei muito, muito belo, muito adornado, muito sábio, Deus está falando: as coisas que para vocês às vezes são até passageiras, eu cuido delas muito bem. Podem ficar preocupados, eu vou cuidar de vocês também. Vocês não valem muito mais do que essas coisas passageiras? Não fiquem preocupados. Sabem, irmãos e irmãs, amigos e amigas, para quem está partilhando a palavra, às vezes isso é um pouco difícil. A gente estimular as pessoas para que elas creiam. Mas nós precisamos estimular as pessoas para que creiam, porque assim é o que Jesus quer fazer com a gente, conosco. Então, quando você se sentir com essa barreira espiritual de não conseguir ter fé, abra sua Bíblia, ajoelhe no seu quarto, faça uma oração. Hoje nós podemos acessar esses vídeos, essas mensagens. Fortaleça a sua fé, cante um hino, pois isso vai fazer você se sentir mais confiante em Deus e vai aliviar os seus e também os meus fardos. Jesus continua então, para nós concluirmos, Jesus continua e diz o seguinte: pois os pagãos, no verso 32, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Aqui, mais uma vez, nós precisamos entender o seguinte:
As pessoas que ficam preocupadas, as pessoas que ficam ansiosas, as pessoas que se permitem ficar desse modo, elas não são anormais, elas são normais. Nós somos normais também. Mas Deus está dizendo que são as pessoas que não têm comunhão com Ele. Porque os pagãos são as pessoas que não têm relacionamento com Deus, não conhecem a Deus, não sabem de fato se a palavra de Deus vai se cumprir. Não tem ali uma convivência com Deus. Quanto nós precisamos estar mais próximos de Deus, estar mais confiantes. Porque quando a ansiedade vier, nós vamos entregar isso nas mãos de Deus. A nossa diferença entre pessoas que não têm comunhão com Deus é que elas não têm onde entregar isso. E nós gostaríamos de que elas conhecessem o amor e a bondade de Deus. Daí nós sermos a luz e o sabor deste mundo. Porque quando elas virem que nós, mesmo diante das preocupações e das lutas, nós entregamos isso ao nosso Criador, ao nosso Pai Celeste, então a nossa missão está sendo cumprida. Porque elas vão olhar e vão falar, eu também gostaria de conhecer esse Deus de que você conhece. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Para concluir, Deus diz assim, Jesus diz assim, portanto, a partir do verso 33, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Olha que interessante. O que nós devemos nos preocupar? Sim, com a nossa vida, mas talvez até tão importante quanto a nossa vida, nós devemos colocar o reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Colocar Deus, fazer com que Deus esteja presente na nossa vida. O primeiro lugar, ele pode ser de fato colocar Deus como o primeiro em tudo que nós fizermos. Isso é uma verdade. Mas o primeiro lugar vai além disso. O primeiro lugar significa que, num dia de 24 horas, nós vamos tirar um momento para estar com Deus, diariamente. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro lugar significa que, quando nós temos os nossos recursos, nós vamos oferecer a Deus o primeiro lugar. O primeiro lugar significa que, quando as pessoas estiverem em necessidades, nós não vamos cuidar somente das nossas. Nós vamos também cuidar um pouquinho das necessidades delas. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro lugar é que nós temos a consciência de que esse mundo, ele, por mais difícil que seja enfrentar, é nós colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança de que um dia Jesus virá a esse mundo buscar os seus filhos, as suas filhas e todos aqueles que ouviram da bondade de Deus e confiaram mesmo na ignorância. E Deus vai reunir essas pessoas e vai levar um dia para morar no céu, na Canaã celestial com Ele. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. E Jesus então completa dizendo, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. O dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você. Embora nós possamos fazer nosso planejamento, significa que nós vamos colocar diariamente Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso significa que nós não vamos levar os fardos do dia seguinte. Vamos pensar apenas no nosso dia de hoje. Vamos apenas pedir para Deus para nos ajudar a carregar os fardos de hoje. E Jesus mesmo promete em Mateus 11, 28, ele fala, me entreguem os seus fardos nas minhas mãos. Então, um dia por vez. Um dia de cada vez. Se hoje nós temos dificuldades, vamos então levá-las aos braços do Pai. Não vamos levar as dificuldades que consomem o nosso coração e a nossa fé. Vamos levar o que hoje nós estamos em necessidade. Se você precisa do restabelecimento da saúde, diga hoje para Deus, fala, Senhor, eu preciso desse problema ser sanado hoje, pois minha saúde está debilitada, ou a de um parente, ou de um amigo, de um vizinho, de um familiar. Se você precisa de recursos, fale o que você precisa hoje. Se
se você precisa de sabedoria para lidar com problemas do seu trabalho, ou questões dos seus estudos, ou como resolver as coisas do seu condomínio, da sua vizinhança, dos seus amigos, fale o que está passando hoje. O que pode gerar os problemas não resolvidos, entregue tudo isso nas mãos de Deus. Não pense nisso agora. O milagre é um por vez. Jesus faz um milagre de cada vez. E aqui, amigos, nós vamos concluindo então o tema dessa noite. Que Deus esteja com cada um de vocês, que Deus esteja comigo também, que Deus esteja com a liderança da Igreja de Osasco e do distrito como um todo. Em outros momentos nós vamos estar aqui partilhando da palavra de Deus. Nós temos sempre as nossas limitações a serem vencidas, mas nós cremos que Deus, Ele pode e Ele está nos ajudando. Que Deus ouça essas orações, esses pedidos, e que nós possamos compartilhar também das bênçãos quando essas bênçãos forem derramadas na minha e na sua vida. Que Deus esteja conosco. Vou convidá-lo a orar neste momento. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais esta reflexão que fizemos aqui. Estamos passando, Senhor, por momentos difíceis, de todos os tipos, e momentos de luto também. Mas, Senhor Deus, o Senhor nos deixa aqui a esperança de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Senhor, a nossa parte é entregar todos esses problemas nas Tuas mãos e confiar, e sermos fiéis de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, mesmo com as nossas debilidades, mesmo com a nossa mancha do pecado no coração, mesmo com as nossas limitações. Senhor Deus, derrama, por favor, segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia, luz para que nós possamos olhar para o alto com alegria, com fé, com esperança. Que o Senhor também alivie os fardos desse mundo, porque ao olharmos para esse mundo, nós só encontramos desânimo e incertezas. Por favor, tenha compaixão também dos que sofrem, mas tenha, Senhor, de maneira especial, aqueles que estão pedindo, estão clamando a Ti e estão esperando de Ti uma resposta. Pedimos isso, Senhor, com humildade, com simplicidade, mas na confiança de que pelo nome de Jesus, que Jesus vai ser o nosso intercessor desses pedidos, que o Senhor assim nos ouça e nos abençoe de acordo com a Tua boa vontade. Assim oramos por Jesus. Amém. Amém, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que Deus nos abençoe, que Deus derrame essas bênçãos, fiquem todos com Deus, é a nossa oração diária, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.